pessoal, eu sou Renato Alves, corretor e designer de interiores aqui em Orlando, e hoje eu estou em Interpark para continuar a nossa conversa sobre passos para adquirir um imóvel nos Estados Unidos. E se você estiver muito curioso e quiser saber do assunto todo já de uma vez, no link abaixo você pode adquirir sem custo nenhum o e-book que eu escrevi sobre o passo a passo para adquirir um imóvel nos Estados Unidos. Então o que eu queria falar agora para vocês é queria explanar um pouco mais sobre o tipo de investimento. Então basicamente o residencial tem 3 tipos de investimento que eu vejo que são os principais. O primeiro deles é a casa para morar. Então algumas famílias elas vêm para os Estados Unidos para emigrar. Então a casa para morar. O segundo seria a casa em local residencial para alugar ou apartamento, né? Muitas pessoas investem em apartamentos para locação de long term, que a gente chama de longo termo, que são 7 meses ou mais. Então essas casas só podem ser alugadas, pode ser mobiliado ou não, mas elas só podem ser alugadas acima de 7 meses. Não existe imóvel residencial para ser alugado, por exemplo, por um mês só. A própria lei não permite. E o terceiro seria a casa de veraneio ou a casa de férias, que pode ser ou não usada para locação de temporada. Se ela for ser usada para família somente, ela pode ser numa área residencial. Mas se a família pretende, não tem certeza se deseja alugar o imóvel ou não, então aí nós temos que procurar numa área onde se permita a locação de temporada, porque pode ser que a família queira ou não alugar para temporada. Os imóveis residenciais, eles podem ser em condomínios abertos e podem ser também condomínios fechados, onde tem portaria. Ou pode ser que não tenha condomínio nenhum. Eu morei numa casa em Downtown Orlando por 10 anos, que ela não pertencia a nenhuma HOA, que o pessoal lê como HOA, que HOA significa Homeowners Association, ou seja, Associação de Condomínio. Os condomínios em Orlando e nas regiões, eles podem ser abertos, que a gente chama de Open Community, ou eles podem ser fechados com portaria, que a gente chama de Gated Communities. Então eles podem ser em condomínios fechados ou abertos. Esses imóveis residenciais, eles têm geralmente uma clubhouse pequena, com uma piscina pequena, talvez um salão de jogos e uma pequena academia. A casa pode ter piscina ou não, pode ser apartamento e pode ser townhouse, ou seja, casa geminada. Agora, esses condomínios que você vê que tem uma piscina resort, e tem rio de corredeira, e tem bar, e tem cinema, e tem arcade, e tem essas coisas todas, esses são condomínios de locação de temporada. É muito difícil, eu mesmo nunca vi um condomínio residencial com uma estrutura dessa de resort. Geralmente é só para resort mesmo, porque não compensa para o condomínio e para os moradores manter uma estrutura dessa, sendo que o objetivo é morar. Então algumas pessoas me perguntam, existe esse tipo de estrutura num condomínio residencial? Se existe, eu não conheço, eu nunca vi, porque é realmente bem mais difícil. Com respeito aos condomínios de Open Community and Gated Community, aí vai do gosto da pessoa e também do condomínio. Às vezes a pessoa quer um condomínio fechado com as experiências que tem no Brasil de segurança, mas aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui na área de Orlando, não é necessário. Eu morei 10 anos numa casa de rua que não tinha condomínio, hoje eu moro numa casa de rua que tem um condomínio, mas é aberto, e eu conheço pessoas que moram em condomínio com portaria. É lógico, os condomínios que têm portaria, que tem portão ou até mesmo guarda nos portões, que controlam a entrada e saída de gente, a parcela do condomínio é mais alta do que uma Open Community. Para você ter uma ideia, eu tenho amigos que moram em condomínios fechados, que o valor do condomínio é 100 ou 150 dólares mensais. Já onde eu moro, que é uma community aberta, um condomínio aberto, nós pagamos 500 dólares por ano
Então dá menos que US$ 40 mensais. Com respeito aos apartamentos e as casas que as pessoas investem para alugar anual, eu diria que a melhor forma desse investimento seria encontrar condomínios onde o preço seja acessível e que você consiga pelo menos 10% do investimento por ano. E a gente tem que olhar também a qualidade do inquilino. Não adianta comprar um apartamento de US$ 120 mil, onde a qualidade do inquilino vai ser muito baixa, ou seja, o risco da inadimplência do inquilino é muito alta, porque são áreas pobres. É melhor pagar 200, 220 num apartamento, num condomínio e numa região um pouco melhor, que a qualidade, esse inquilino vai ser um inquilino muito mais qualificado, vai ter um bom crédito score, e os clientes que eu já vendi que tem esse tipo de investimento, eles não existe, praticamente nenhum deles teve problema com inadimplência ou ter que fazer uma eviction, que seria um despejo do inquilino. No caso dos aluguéis de temporada, nem todo condomínio é bom. Como eu já falei em alguns vídeos anteriores, alguns condomínios são realmente uma roubada, em parte por ele ser misto. Ele possui pessoas que moram e pessoas que alugam por temporada. Geralmente, esses condomínios têm portaria, né? A entrada e a saída é controlada, mas, como eu disse, nem todo condomínio é bom. Tem condomínios excelentes e o que eu diria assim de conselho é sempre olhar nos valores dos imóveis. Se o imóvel for muito barato, tem alguma coisa errada, porque os melhores condomínios, aqueles que têm um histórico bom, que têm uma associação de condomínio muito boa, que a portaria é boa, que o condomínio é bem cuidado e que a casa aluga muito, esse condomínio vai custar mais caro, é claro, do que um condomínio que não tem nada disso e que dá problema. Uma outra coisa que você pode olhar é quantas casas tem para vender nesse condomínio, porque se todas as pessoas estão felizes, é lógico que vai ter menos casas à venda. Agora, se o condomínio está com problema, está dando muito trabalho, vai ter muitas casas à venda. Quanto é muitas casas, quanto são poucas casas? Eu diria que o normal seria que um condomínio tivesse 10% das casas à venda. Então, um condomínio de 500 casas, entre 30 e 40 casas é praticamente normal. É lógico que alguns meses atrás, quando nós tivemos aquele boom da procura das pessoas por condomínios, às vezes não tinha nenhuma casa à venda, saiu uma casa, ela era vendida em horas. E condomínios com problemas, por exemplo, condomínios de 400 casas que tem 100 casas à venda, aí a gente precisa investigar por que esse número muito alto de casas à venda. Não existe, por exemplo, nos condomínios que fazem locação de temporada, não existe, por exemplo, nenhuma data que a gente possa, nenhum arquivo ou nenhuma informação, nenhum relatório que possa dizer quanto que o condomínio aluga. As pessoas me dizem, esse condomínio aluga bem? É quase impossível responder. Algumas casas alugam muito bem, algumas casas não alugam bem. E isso não significa que o condomínio é bom ou é ruim. Cada casa é uma história. Não é só também a casa e a decoração da casa, é também a administradora da casa. Então, para que o negócio dê certo, na locação de temporada, a gente tem que achar um bom condomínio, a gente tem que achar um bom imóvel. Provavelmente, se é um imóvel de revenda, a gente tem que redecorar esse imóvel e depois também escolher um bom administrador para esse imóvel. Essas 4 coisas, se a gente conseguir acertar, vai ser uma casa de sucesso nas locações. Então, uma vez que a pessoa decide que tipo de investimento ela quer fazer, se é um investimento para morar, se é um investimento para alugar anual, se é um investimento para alugar de temporada, ou se é uma casa de férias, ou se é uma casa de férias e locação de temporada, aí sim a gente pode então começar a filtrar os condomínios, tanto residenciais
como de locação de temporada, e a gente pode começar também a filtrar as áreas da cidade que se adequaria melhor àquela família em particular.